Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Para que a gente possa realizar o cultivo de plantas é necessário a água, porque a água ela faz parte de todas as reações no metabolismo das plantas. Então, sem água não dá para a gente realizar nenhum tipo de cultivo. E se a gente for levar em consideração que existem algumas plantas que necessitam de menos água, mas por menor que seja a quantidade de água, ela necessita da água. Então a água é de fundamental importância para todos os tipos de cultivo de plantas, seja ele de forma para originar frutos ou de forma ornamental essas plantas. As rosas do deserto ela precisa de água, agora a quantidade de água que ela necessita é bem menor do que uma planta frutífera, por exemplo. E aí muitas pessoas confundem essa adaptação que a própria planta tem e não fazem a irrigação dessa planta. Mas essa planta ela necessita de água e aí você pode intercalar essa quantidade de água. Por exemplo, fazer a irrigação um dia, outro não, um dia e dois não, e assim sucessivamente. Mas durante a semana, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, essa planta ela necessita ser irrigada. E essa quantidade de água você precisa levar em consideração também. Não colocar muita água no vaso da planta e nem colocar pouca água, porque a deficiência ou excesso de água provoca danos às plantas. O melhor horário para a irrigação dessas plantas é no final da tarde, porque a temperatura está mais baixa e a planta ela consegue absorver essa água com a melhor qualidade. Quando realizamos essa irrigação ao meio-dia, por exemplo, que a temperatura está muito alta, a planta está sob estresse devido à alta temperatura e não consegue absorver a quantidade de água necessária para o seu desenvolvimento. As plantas, de forma geral, ela necessita de uma água de boa qualidade. Então, algumas pessoas confundem no momento de fazer a irrigação e utilizam qualquer tipo de água. Uma água que muitas vezes é imprópria, com substâncias químicas dentro dela, ou uma água que é utilizada numa lavagem de roupa, e assim sucessivamente. Mas as plantas requerem uma água de boa qualidade. Então, sempre que for necessário regar as plantas, a gente precisa utilizar a água de melhor qualidade que a gente possa ter em nossa residência, ou em nossa fazenda, ou em uma propriedade rural. A beleza da rosa do deserto, ela vai de encontro ao seu processo de florescimento, né? A abertura das flores e assim sucessivamente. Então, quanto mais exposição essas plantas elas tiverem ao sol, vai aumentar a sua taxa de realização de fotossíntese e, teoricamente, ela vai conseguir ter uma floração maior. Então, são plantas que são adaptadas a altas temperaturas, a quantidade de radiação solar alta. Então, quanto mais exposição ao sol ela tem, mais a sua quantidade de flores e o processo de floração ela tende a ser maior. Claro, atrelado isso a uma boa adubação, a uma boa irrigação, são fatores que levam em consideração também nesse momento. As rosas do deserto, ela, apesar de ser uma planta bastante resistente, mas apresenta-se a incidência de pragas e doenças. Em nossa região, por ser uma região com alta temperatura, nós temos algumas incidências de pragas, principalmente a cochonilha, o pulgão, a mosca branca, são todas pragas que possam estar acometendo essa planta. Para que a gente possa realizar o controle dessas pragas, pode ser de forma natural, utilizando detergente neutro, fazendo a mistura com água, ou, a depender do grau de infestação que essa planta possa estar, a gente vai ter que recorrer à utilização de produtos químicos. Aí você vai precisar consultar um profissional para que ele possa fazer a receita adequada, com a quantidade e o produto correto para que você possa realizar a aplicação. Mas ela não é uma planta que está livre de pragas e doenças, certo? Embora ela seja uma planta resistente, mas a gente precisa sempre ter o cuidado e o controle com essas pragas e doenças, porque pode vir a acometer a planta, causar uma desnutrição dessa planta e, teoricamente, essa planta vir a morrer. Essas plantas ela têm uma característica muito bonita e peculiar delas, que é o aumento do seu caule, que a gente denomina aquela estrutura de caulículo. Então, aquela estrutura ali, ela engrossa muito e ela tende a partir para fora do vaso, ou até muitas vezes rachar o vaso. Aí é o momento correto da gente realizar a troca desse vaso. Então, sempre que vocês observarem que essa planta está maior do que o espaço que ela está acomodada, é necessário realizar a troca, porque essas raízes elas precisam de profundidade. Quando ela não tem profundidade, ela começa a bater no fundo do vaso e não consegue mais crescer e se desenvolver. Aí a gente precisa realizar a troca por um recipiente maior. Para a rosa do deserto, a gente consegue realizar em um galho uma coloração X
de flores, no outro galho uma coloração Y de flores, graças ao processo de enxertia. Então é uma planta que apresenta uma variedade muito grande de coloração nas suas florações, desde que a gente utilize o método de enxertia. É bastante utilizado e é bastante acessível também. Então eu consigo, na mesma planta, ter colorações de flores diferentes. Obrigado a todos os ouvintes do Panorama 95 e até a próxima semana.